mas o bandido se irritou com aquilo, e então ele desceu de sua moto e foi para cima do garoto. O homem apenas deu um chute no jovem e se preparou para disparar no mesmo. No entanto, quando ele deu o chute, surgiu o latido de um cão. Antes de começarmos, já deixe o seu like nesse vídeo. Isso nos ajuda a divulgá-lo para outras pessoas. Conto com a sua ajuda. Vamos ao vídeo. Jonas definitivamente não gostava de cães, o que se tornou um grande problema para sua família, que gostava de ter cães. Isso porque, durante a infância do menino, ele teve várias situações com cães que causaram nele uma espécie de trauma. A família de Jonas morava em Vitória, capital do estado do Espírito Santo. Certa vez, Jonas estava brincando no quintal de sua casa e o pequeno tinha apenas 3 anos de idade. A sua família morava em uma casa com um quintal compartilhado. Era uma casa de aluguel e haviam mais 3 imóveis no quintal. O garoto tinha amizade com os outros pequenos do local, mesmo eles sendo um pouco mais velhos que ele. Eles sempre iam até a casa de Jonas e pediam para Vanessa, a mãe do garoto, para ela os deixar brincar com ele e os seus demais filhos. O pequeno era o caçula de 3 irmãos. Seu irmão mais velho se chamava Douglas e a sua irmã do meio se chamava Catarina. A diferença de idade era pouca. Seja por coincidência ou não, Douglas era 2 anos mais velho que Catarina e a mesma era 2 anos mais velha que Jonas. Vanessa sempre permitia que os filhos brincassem com os vizinhos, contanto que eles tomassem conta de Jonas, que era novo demais para saber das coisas. E sempre dava muito certo. Jonas brincava como qualquer garoto saudável deveria brincar. Mas os problemas para o garoto começaram quando uma das vizinhas adotou um cachorro. Na verdade, aquele era o primeiro contato dele com um cão. A sua família, mesmo gostando do animal, não teve um desde o nascimento de Jonas. A família teve um cão anteriormente, e esse era um pastor alemão. Mas depois de 7 anos com o mesmo, ele acabou sendo atropelado e faleceu 4 anos antes do nascimento de Jonas. Depois disso, Vanessa, que era a principal dona do animal, não sentiu vontade de ter outro, pois ela havia ficado muito triste e não queria passar por aquilo novamente. Como primeiro contato, o pequeno até gostava de brincar com o animal, enquanto as outras crianças também brincavam com o mesmo. Até então, as coisas caminhavam bem para a adaptação do pequeno com o cão. No entanto, algo aconteceu para que o trauma de Jonas ganhasse uma origem. Já haviam se passado alguns meses. Agora o garoto tinha 4 anos de idade. Em uma ocasião, Jonas estava brincando sozinho no quintal. Ele estava com seu carrinho preferido na mão. Os outros pequenos estavam na escola, e como Jonas era o mais novo e ainda não tinha idade para frequentar a escola, ele tinha que brincar sozinho durante a manhã, pois todos os demais estudavam à tarde. O garoto estava se divertindo, até que Jonas percebeu que algo estava errado. E então, o cachorro da vizinha que estava preso acabou se soltando. Jonas se assustou e começou a correr. Entretanto, o cão começou a correr atrás dele e pular em cima do pequeno, não porque estava atacando ele, e sim porque entendeu que Jonas estava brincando. Mas o pequeno apenas continuou correndo em círculos e gritando à sua mãe. Os vizinhos que estavam no local se assustaram e foram para fora ver o que estava acontecendo. E o caso de Vanessa não foi diferente. A mulher foi para o quintal e viu a situação do seu filho. Não só ela, mas também todos os demais vizinhos começaram a rir da situação. Ela apenas foi e pegou seu filho no colo. Jonas não tinha idade o suficiente para entender aquela situação. Na cabeça do garoto, o cachorro queria apenas atacá-lo. Depois da primeira vez, sempre que aquele cão fazia isso com o garoto no quintal, ele tinha medo. Mesmo estando com os demais pequenos no quintal, Jonas não conseguia mais se sentir seguro perto do cachorro. Desse modo, sempre que o cachorro estava presente no quintal, Jonas se negava a ir brincar, pois ficava com muito medo. Seus irmãos diziam que levariam o pequeno no colo, porém de nada adiantava. Vanessa sentiu que precisava fazer algo a respeito, pois ele mal saía para brincar. Em um determinado dia, Vanessa pegou seu pequeno no colo, mas não disse para onde o levaria. A sua intenção era de tentar resolver o medo de seu filho, pois sabia que quanto mais tarde ficasse, mais seria difícil convencê-lo de que o bicho não queria lhe fazer mal. E então, ela abriu a porta de sua casa. Nisso, o garoto já se escondeu nos ombros de sua mãe. Até então, ele não sabia qual era a pretensão de Vanessa. Apenas pensou que ela ia sair com ele para a rua. Pensou errado. Quando a mulher começou a chamar o nome do cão, ele passou a fazer um escândalo. O cachorro chegou aos pés de Vanessa e a mesma passou a dizer ao filho que o cão não queria fazer mal a ele. Ela repetia e repetia, mas o pequeno apenas continuava gritando e chorando.
E assim, ela resolveu tentar aproximar Jonas do cão, mas ao fazer isso, as coisas pioraram, pois o cachorro tentou pular novamente no garoto. Vanessa apenas desistiu, colocou seu filho no colo novamente e entrou para casa. A mulher fez mais algumas tentativas diferentes, inclusive tentou seguir o conselho de suas amigas e vizinhas para a situação. Porém, ela não obteve sucesso e o medo do garoto prevaleceu. O outro grande problema era o fato de que quase todos os parentes da família tinham cães. Eles gostavam muito de viajar para a casa da irmã de Vanessa durante os feriados prolongados quando Júnior, o pai dos garotos e esposo de Vanessa, estava de folga. Mas assim como Vanessa, a tia de Jonas adorava cães, e por isso a sua casa não tinha apenas um, e sim dois. Os pais do menino sempre sofriam quando eles iam viajar para lá. Jonas ficava apenas dentro de casa. Não gostava de sair no quintal para brincar com os primos da mesma idade. Aos seus 6 anos de idade, o garoto começou a piorar. Passou a causar problemas para os seus pais. Pequenos têm o costume de serem sinceros em suas respectivas opiniões, mas isso se tornou mais uma complicação para os pais de Jonas. Em momentos vagos, quando toda a família estava reunida na casa da irmã de Vanessa, absolutamente do nada, Jonas dizia coisas do gênero: "Não sei por que vocês têm cachorro. Cachorros são chatos, mandem eles embora." Os tios do pequeno entendiam que ele era apenas um garoto e por isso tinha aquela atitude de simplesmente falar. Então, eles apenas davam risada. No entanto, era extremamente embaraçoso para os pais de Jonas, que sempre davam bronca no menino. Porém, ele insistia em dizer o que pensava. Mas já que o tratamento com conversa não estava dando certo, os pais de Jonas começaram a ser mais rígidos com eles. E uma das atitudes tomadas pela mãe do garoto foi de dar chineladas no filho sempre que ele fizesse tais comentários. Acontece que Jonas não estava apenas fazendo seus comentários sinceros na casa de seus tios. A família visitava a casa de muitos outros parentes e até amigos. E Jonas, que não era nada fácil, não conseguia se conter e acabava comentando. Ele sabia que seus pais iam castigá-lo, por isso ele geralmente fazia os comentários quando os mesmos estavam longe. Todavia, sabemos como são os irmãos quando crianças. Catarina era quem mais dedurava o garoto para Vanessa, que ficava extremamente irritada com Jonas. A paciência de Vanessa se esgotou de verdade quando um casal de amigos acabou brigando por conta do comentário do pequeno. Na ocasião, Jonas havia feito mais um de seus comentários na casa dos amigos de seus pais. A mulher, amiga de Vanessa, não se importou, apenas riu sem graça. Mas o seu marido fez cara feia, deixando Vanessa e Júnior extremamente sem graça. A amiga do casal percebeu e logo cutucou o marido. Naquele momento, não deu problemas. No entanto, mais tarde, eles perceberam que o casal teve uma breve discussão por conta do ocorrido. A partir daquele dia, ela decidiu que não deixaria mais o filho fazer tais comentários. Jonas passou a apanhar quando ele dizia tais bobagens. E assim ele parou de falar, pois entendeu que se ele abrisse a boca, ele iria terminar apanhando. Mas o lado negativo é que ela deu a entender que ele estava sendo castigado por culpa dos cães. Jonas não entendia as coisas, então tudo o que ele pensava naquele instante era o que ia prevalecer conforme ele fosse crescendo, caso não houvesse alguém para ensiná-lo diferente. O pai do garoto não gostava de castigar o filho dessa maneira. Na verdade, foi ele mesmo quem adiou esse tipo de castigo para ele, pois se dependesse apenas de Vanessa, ela teria começado antes. Júnior precisou concordar que o filho de fato tinha que mudar. Do contrário, ele iria crescer sendo mal educado. Aos seus 11 anos de idade, Jonas já estava mais maduro, mas mesmo assim, ele não gostava de cães. Nos últimos anos, Catarina pedia muito para que seus pais adotassem um cão labrador, que era a raça preferida dela, mas isso sempre gerava briga entre os irmãos, pois Jonas reprovava completamente essa ideia. O clima entre Jonas e Catarina esteve quente nos últimos anos, porém, de qualquer maneira, a família não tinha condições para ter um cachorro naquele momento, o que deixou o garoto satisfeito e aliviado. Jonas estava assistindo muito a televisão naquela época. Porém, quando seu pai chegava, ele precisava liberar a televisão para que o Júnior assistisse o noticiário. Em uma ocasião, o seu velho estava assistindo o jornal. Estava passando uma reportagem em que eles mostravam como um cachorro policial, o famoso pastor alemão, encontrou alguns bandidos que estavam sendo procurados há algum tempo. Jonas se interessou pela reportagem e passou a prestar atenção. Ele perguntou ao seu pai qual cachorro era aquele, e então Júnior deu a resposta. Mais tarde, com muito esforço, Jonas foi pesquisar a respeito daquele cachorro policial, o pastor alemão.
Depois de olhar alguns conteúdos sobre a raça, por incrível que pareça, ele passou a gostar um pouco, pelo menos, daquela raça específica. Vanessa observou a situação atentamente. Ela ficou impressionada quando o garoto perguntou se eles já haviam tido um cão antes. Quando a mulher respondeu que eles já tiveram um pastor alemão, o menino ficou empolgado e passou a fazer diversas outras perguntas para a mulher, que respondia com prazer. Jonas passou a sentir um grande interesse em ter um pastor alemão e nem ele percebeu isso. Porém, ele queria um filhote para vê-lo crescer desde pequeno. E então, ele acabou passando seu desejo de ter um desses para sua mãe. Vanessa já havia deixado de lado a hipótese de ter um cão em casa e recusou várias vezes o pedido da filha. Mas ao ver aquela oportunidade, ela simplesmente não quis ignorar. Logo, a mãe do garoto disse que queria arrumar um filhote de pastor alemão para o filho o mais rápido possível. Quando Catarina ficou sabendo, ela ficou um tanto brava, pois ela estava pedindo há bastante tempo e a mãe apenas recusava. Isso criou mais algumas contendas entre os dois irmãos que viviam brigando. Todavia, dessa vez, Vanessa não achou o motivo da briga tão ruim e ela foi apenas corrigindo os filhos. Jonas não parava de olhar vídeos na internet de como treinar um cão pastor alemão. Inclusive, ele havia feito anotações em seu caderno. Júnior também ficou bastante empolgado com a notícia de seu filho e disse que ia fazer o possível para encontrar o cão que seu filho desejava. Só estava complicado para os pais lidarem com a disputa de Catarina e Jonas, pois a menina seguia querendo um labrador, enquanto Jonas queria o seu amado pastor alemão. A família só poderia ter um. No entanto, de qualquer maneira seria complicado para eles terem um labrador, pois a raça dá um gasto que excedia o orçamento da família. O garoto estava frequentando a 5ª série e já ia para a escola sozinho. O caminho para a escola era um pouco longo. Gastava em média meia hora até chegar em seu destino. Às vezes ele ia embora com os seus amigos. Para ser mais específico, os seus 2 amigos preferidos. Jonas o conhecia desde o primário. Certa vez, Jonas decidiu fazer um caminho diferente do normal a fim de tentar chegar em casa mais cedo. Haviam outros jovens que iam por lá, então ele resolveu tentar. Quando ele se despediu de seus amigos e entrou na outra rua, logo ele passou em um portão que estava meio aberto. Jonas ouviu alguns latidos de longe, e quando ele olhou para o portão, de lá saiu um cão correndo atrás do garoto. Ele tomou um susto e começou a correr, tentando fugir. Haviam outros alunos voltando para casa por ali, e os amigos de Jonas também observavam a situação. O garoto caiu no chão, e quando o cão ia se aproximando dele, o mesmo ouviu o dono chamando ele de volta. Todos os que estavam em sua volta começaram a rir do jovem, inclusive os amigos de Jonas que já estavam um pouco longe, mas estavam voltando para ir ao encontro do menino. Jonas olhou em sua volta e viu a garota que ele gostava lá, rindo dele também. Sem esperar que seus amigos se aproximassem, ele apenas se levantou e saiu correndo para casa. Ele ouviu a dupla de amigos chamando seu nome, mas não olhou para trás. Jonas chegou em casa e foi direto para o seu quarto. Ele ficou extremamente envergonhado. Os seus amigos enviaram mensagens para o garoto dizendo que não havia problema e que foi só uma situação engraçada. No entanto, ele continuou pensando na cena. E a partir daí, vieram várias lembranças da infância de Jonas em sua cabeça em relação aos problemas que ele teve com cães anteriormente. Resultado disso, Jonas não queria mais um cão e ele não queria mais gostar de cães. O garoto ficou tão nervoso que ele pegou seu caderno de anotações e atirou pela sua janela em sinal de raiva. A família ficou sabendo do ocorrido, porém, as tentativas de conversa com ele foram totalmente em vão. Isso abriu espaço para Catarina voltar a pedir seu cão labrador aos pais. Embora Jonas não tenha sido zoado na escola por conta do acontecimento, ele estava com muita vergonha e ficou assim durante um bom tempo. E em relação à sua primeira paixão da adolescência, ele nem olhava mais para o rosto da garota, pois ficava envergonhado. Com o ocorrido, as coisas pioraram um pouco, porque agora o garoto mal gostava de falar sobre animais. Sendo assim, ele começou a diminuir suas notas em ciências. A matéria tem relação direta com biologia, e nos últimos bimestres eles estavam falando muito a respeito de animais. Jonas não estava dando a mínima para as aulas, e uma prova disso eram as suas notas que decaíram demais, e isso chegou aos ouvidos de seus pais. Júnior não era de cobrar muito seus filhos, ele pegava bem leve com o garoto, mas quando se tratava das notas, se estivessem muito abaixo da média, ele passava a exigir mais de seus filhos. Sendo assim, Jonas foi obrigado a melhorar as notas se ele não quisesse ser castigado pelo pai. Ele sabia que, na maioria das vezes, era a mãe que cuidava dos castigos dele, e ela em si já era bastante nervosa.
Mas Jonas sabia que seu pai conseguia ser pior quando ele queria. Aos 16 anos, Jonas precisou mudar a sua rota para o caminho da escola, pois já estava no ensino médio e a escola era outra. A boa notícia é que nesse novo caminho a escola estava um pouco mais perto. Ao invés de andar 30 minutos para chegar em seu destino, ele andava 25 minutos. Mas a má notícia, pelo menos para o Jonas, é que nesse caminho sempre tinha um pedaço no qual ele passava e um cachorro se levantava e ia atrás dele, querendo brincar. O cachorro era robusto, mas não tinha a intenção de atacar o jovem. Mesmo assim, Jonas não quis saber. Ele já estava decidido que não queria mais saber de cães em sua vida e que assim seria. Porém, esse cachorro não sabia disso, e então, inocentemente, ele corria para a direção de Jonas, que apenas dava alguns gritos, mandando o cão para longe. A situação irritou tanto o garoto que ele cogitou reclamar com os donos do mesmo, que o deixavam solto sem supervisão. E para piorar a sua situação, ele não tinha como contornar os caminhos dessa vez. Não havia atalhos. Agora que ele já tinha 16 anos, é claro que o seu coração começou a palpitar mais forte quando ele estava perto de uma moça que ele gostava. Jonas gostou de algumas meninas em sua adolescência, mas nunca havia se relacionado oficialmente com nenhuma. Mesmo após aquele episódio triste com a garota que ele gostava em sua pré-adolescência, ele não deixou de gostar dela. Mas agora ele já era mais maduro, então ele queria tentar algo mais sério com ela. Felizmente, as coisas deram certo para ele. Letícia era o nome de sua amada. Ela correspondeu aos sentimentos do jovem e eles começaram a namorar. Jonas não gostava de comentar o fato de que ele não era chegado a cães com ninguém, mas existia um motivo a mais para ele não querer falar sobre isso com a Letícia. Ele tinha medo de que a garota se lembrasse do que havia acontecido no passado quando ele passou aquela vergonha. Ele não sabia se ela se lembrava daquilo, mas nem experimentou perguntar. Logicamente, a jovem não o deixaria por isso, mas Jonas achou que seria constrangedor demais para ele. As coisas entre os dois foram ficando cada vez mais sérias. Jonas não queria um relacionamento passageiro com ela que se mantivesse apenas em período escolar. Ele queria dar passos adiante. Ao conversar sobre isso com Letícia, ele percebeu que a jovem tinha o mesmo pensamento. Logo, eles concordaram que estava na hora de o garoto visitar a casa dos pais da namorada e vice-versa. Naturalmente, o jovem teve medo. Afinal, era a primeira vez dele fazendo aquilo. Não sabia muito bem como reagir. E então, quando o dia de aula terminou, Jonas foi para a casa de Letícia com ela. O jovem estava tentando se controlar e ele estava indo bem. No entanto, ao chegar lá, ele viu algo que tirou sua paz. Letícia tinha 2 cães e um deles era um pitbull que ficava preso. O outro cachorro ficava solto e era do tipo que ficava latindo e pulando em cima. A vontade dele foi de sair do local no mesmo instante. Mas ele queria causar uma boa impressão, então ele não falou nada, apenas pediu para o cachorro sair de perto em um tom calmo. As coisas entre a família de Letícia com o Jonas foram muito bem. Até mesmo o pai da menina gostou do jovem. Realmente, Jonas era um bom garoto, inclusive ele era muito esforçado. O único relacionamento que não deu certo naquele dia foi o de Jonas com os cães de Letícia. Mesmo odiando o fato de o cachorro entrar dentro da casa e querer encostar nele toda hora, ele não reclamou, apenas tentava disfarçadamente afastá-lo de si. As visitas na casa de Letícia foram ficando mais frequentes. A mesma também já havia conhecido a família de Jonas e tudo correu bem. Os pais do jovem gostaram muito da garota. Mas Jonas já estava irritado. Ele já estava namorando Letícia há 1 mês e algumas semanas e sempre era a mesma história com os tais cachorros. Ele já se irritava o suficiente com o cão que todos os dias o perseguia quando ele passava em determinada parte da rua. Jonas segurou a onda até onde deu, mas em um determinado dia ele estava no quarto de Letícia junto da mesma. O cachorro da jovem entrou sem que ambos percebessem e passou a língua nos sapatos de Jonas. Naquele instante, ele explodiu e simplesmente gritou com o cão, que saiu correndo. Letícia pediu perdão, mas o jovem não segurou mais a sua insatisfação. Jonas começou a fazer várias reclamações em relação às atitudes do cão da menina e disse que não queria mais ter contato com o mesmo. Eles discutiram em tom baixo. Letícia mal sabia sobre o pensamento dele em relação aos cães, mas ficou sabendo naquele instante quando Jonas disse mais do que deveria. Aquela foi a primeira discussão deles. Letícia ficou muito nervosa com ele por esconder aquilo dela. O casal ficou brigado por alguns dias. Durante esse tempo ele ficou em casa, ao invés de ir à casa de sua companheira. Foi aí que ele viu na televisão algumas notícias a respeito de assaltos na região em que ele morava.
Vanessa alertou o jovem e pediu para que ele evitasse sair muito tarde, pois a região estava perigosa e algo bastante ruim poderia acontecer. Porém, o jovem sempre desconfiava de tais notícias na televisão. Na cabeça dele, seria muito improvável ele ser assaltado, pois haviam muitos moradores naquela região. Logo eles pegariam os bandidos. Assim pensou Jonas. Alguns dias após a briga, Jonas e Letícia acabaram se entendendo e, consequentemente, o jovem voltou a visitar a casa de sua companheira. Entretanto, Jonas passou a trabalhar com seu pai no período da tarde e, por conta disso, a frequência das visitas diminuíram. Mesmo trabalhando no mesmo local que seu pai, eles saíam em horários diferentes. Mesmo entrando mais cedo, Júnior saía mais tarde, pois seu filho trabalhava apenas meio período. Por conta disso, Jonas não podia voltar de carona com seu pai. Ele tinha que voltar a pé. Em um determinado dia, ele estava voltando para sua casa durante a noite. As ruas daquela região eram bastante vazias, mas o jovem sempre voltava tranquilo para sua casa. Quem se preocupava bastante era sua mãe e a sua namorada, que ficavam ansiosas ligando para o garoto. E então, enquanto andava, o jovem ouviu um barulho. Imediatamente ele olhou para trás. Era o cachorro que gostava de persegui-lo. Jonas bufou e gritou com o cão como ele nunca havia feito antes, para que o mesmo não o seguisse nunca mais. O cachorro se assustou e em seguida foi embora. Jonas continuou andando para sua casa. Depois de dar mais alguns passos, ele ouviu mais um barulho, mas dessa vez ele foi surpreendido por um elemento em uma moto apontando um revólver para ele. Jonas se assustou e logo levantou a mão. O jovem ainda não havia recebido o primeiro salário, só havia começado a trabalhar há poucos dias, então ele não tinha quase nada, apenas uma pequena quantia e seus documentos. Mas o bandido se irritou com aquilo e então ele desceu de sua moto e foi para cima do garoto. O homem apontou o revólver para Jonas, que implorava para ele não tirar a sua vida. O bandido apenas deu um chute no jovem e se preparou para disparar no mesmo. No entanto, quando ele deu o chute, surgiu o latido de um cão que logo se aproximou do sujeito e mordeu sua perna. Jonas reconheceu aquele cão. Era o mesmo cão que há pouco tempo ele havia ordenado que nunca mais se aproximasse dele. Tudo foi muito rápido. Ao receber a mordida, o bandido se virou para o cachorro e disparou no mesmo. Jonas arregalou os olhos e ficou imóvel. Ele não queria permitir, mas não poderia fazer nada. O jovem apenas se levantou, se virou e saiu correndo o mais rápido que pôde. O homem também se assustou com a situação. Ele subiu em sua moto e deu partida na direção contrária de Jonas. Tudo havia se passado, mas desde aquele dia, Jonas ficou com um peso na consciência enorme. Ele cuidou do enterro daquele cão com a ajuda de sua companheira e de sua mãe. Afinal, se não fosse por aquele animal, Jonas muito provavelmente nem estaria ali naquele momento. A partir daquele dia, ele tomou uma decisão séria. Todos os seus problemas com cães eram por conta de traumas bobos de quando ele era mais jovem. De fato, ele não gostava de ter um contato ou ao menos tinha vontade de ter um cão naquele instante. Porém, a partir daquele dia, ele decidiu que ele não trataria mal mais nenhum cão ou animal que ele encontrasse. Ele não os odiaria. Se ele não tivesse vontade de ter contato com os bichos, ele apenas não teria, mas não gritaria mais com eles, nem teria um pensamento hostil em relação a eles. Vanessa e Letícia acharam essa mudança do jovem ótima. Além disso, depois do ocorrido, ele também acabou por decidir o que ele se tornaria no futuro. Jonas se motivou a se tornar um policial. Ele não queria deixar nenhum delinquente solto pelas ruas. Alguns dias depois, o bandido que assaltou Jonas e assassinou o cão foi encontrado e preso. Alguns anos se passaram. Jonas já era um adulto e estava casado com Letícia. Ele teve 2 filhos e eles se chamavam Eduardo e Nicolas. Jonas se tornou um policial e não foi nada fácil. O único motivo de o homem ter conseguido realizar esse sonho foi a sua determinação e decisão de que ele conseguiria de qualquer forma, além do apoio de sua família e esposa, que foram extremamente fundamentais. Jonas agora tinha um parceiro para combater o crime. O desejo dele de ter um pastor alemão acabou se realizando de outra maneira. E depois de adulto, o jovem descobriu que o caderno que ele havia atirado pela janela foi recolhido e guardado por sua mãe, que acreditou que o seu filho um dia precisaria do caderno. E foram as instruções que ele havia anotado nesse caderno que Jonas utilizou para treinar o seu companheiro. O que você acha dessa mudança de comportamento do Jonas? Qual seria a sua mensagem para as pessoas que têm o mesmo problema que Jonas tinha anteriormente?
Deixe a sua opinião sobre isso nos comentários. Se você quer ver outro conteúdo assim agora, clique em um dos vídeos que estão sendo recomendados para você nesse momento. Se inscrevendo agora no canal, você consegue acompanhar os nossos próximos conteúdos que são semanais. Então não perca tempo. Se inscreva. Até o próximo vídeo.